Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguirão os profetas que vieram antes de vós. Amém. Meus irmãos, é muito bom, eu acho que eu sempre falo isso com a Rafa, a questão do Espírito Santo ele ser um só. Então, a mesma mensagem que ele falou aqui para ser pregada essa noite, é a mesma mensagem que foi trazida pelo irmão Felipe, ali na IBD, e também partes dos louvores que foram cantados nessa noite. Porque o Espírito Santo ele tem uma mensagem para a igreja e ele vai falar. E é maravilhoso porque todos nós temos esse mesmo Espírito e essa mesma voz. Meus irmãos, meses atrás, para ser mais preciso, talvez uns 2 meses atrás, eu tive uma visão que eu compartilhei com o pastor, que eu estava aqui na igreja, e a gente estava num culto de terça-feira de oração. Acho que a Vitor não está aqui, seria bem legal se ela tivesse. Foi no culto de terça-feira e eu via uma onda enorme, e ela era uma onda de sangue, e ela vinha de maneira tão alta que ela cobria uma montanha, e em cima dessa montanha estava uma igreja. E logo em seguida, eu tive uma outra visão, que era a nossa igreja sendo totalmente inundada com esse sangue. Meus irmãos, essa visão, ela não significa nada menos do que um avivamento, um crescimento extraordinário que está prestes a acontecer na Rema. Eu consigo ver claramente a igreja sendo expandida. Eu vejo claramente essa parede sendo quebrada, porque não vai caber espaço aqui. Eu vejo claramente nós pregando em praças, em ruas, e as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo transformadas. Eu consigo ver claramente o Evangelho sendo anunciado por cada um de nós. Eu vejo a igreja Rema Jireh sendo preenchida pelo sangue de Cristo e manifestando tudo aquilo que há dentro de nós, que é Cristo. Mas, meus irmãos, a verdade é que para que isso venha a acontecer, é necessário uma base bem firmada, que é o amor. E, meus irmãos, nós não temos como falar de avivamento, que o significado é trazer vida, se nós não tivermos essa vida, que é Cristo. Porque nós não temos como manifestar aquilo que nós não temos. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. E nós precisamos estar cheios de Cristo para que venha a ser anunciado. Mas melhor dizendo, precisamos ter amor. E hoje vamos falar sobre a bem-aventurança em específico. 3 ou 2 versículos, que é o versículo 3, que fala sobre bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente vê a exegese da palavra, eu acho que é assim que fala, o pastor não está aqui, então eu posso falar isso aí, ele vai me corrigir. Como é que é? Isso aí. O pastor não está, mas o filho está aí para corrigir. A gente vê que o pobre de espírito, ele tem um significado muito mais profundo. Não é apenas um pobre de espírito, não é apenas um humilde de espírito, é um mendigo de espírito.
é alguém totalmente necessitado de um pão. É alguém totalmente necessitado. Se você por acaso não der pão para ele se alimentar, ele vai passar fome. Se você não der um tecido para ele se cobrir, ele vai passar frio. É alguém totalmente necessitado de alguém. Quando Cristo vem falando, felizes são os pobres de espírito, ele está querendo dizer, felizes são vocês que são totalmente dependentes de mim. E meus irmãos, é extraordinário quando a gente vê a tradução original da bem-aventurança, que significa felizes. Mas quando a gente vai lá um pouco mais profundo, a gente entende que é satisfeito. Mas não é apenas satisfeito, é uma satisfação completa. E melhor dizendo, ou melhor encaixando, complementando isso, é satisfeito em Cristo. É alguém totalmente satisfeito em Cristo, em depender desse amor, é depender desse Cristo, é entender que Cristo, Ele fez tudo por amor a nós, e por isso podemos ficar tranquilos de que Ele vai suprir a nossa necessidade. E quando nós voltamos à questão da expansão ministerial da nossa igreja, da nossa comunidade cristã do Evangelho, a gente vê que algumas pessoas não conseguem descansar no Senhor porque não conhecem, porque nós não podemos confiar em quem nós não conhecemos. Nós não conseguimos manifestar aquele que nós não conhecemos. Por isso que quando Cristo vem trabalhando essa questão da bem-aventurança, da completa satisfação de Cristo, Ele vem trazendo um processo do crescimento do cristão, do amadurecimento do cristão. Esse é o significado das bem-aventuranças, né? Ele vai iniciar do pobre de espírito e vai finalizar com felizes são vocês que são perseguidos. É um complemento, é um processo. E quando nós olhamos a Cristo, meus irmãos, vemos que Ele está desde Gênesis. Vemos que em Isaías 53:10, quando Deus fala que eu agradei de moê-lo a Cristo, Ele está dizendo que no momento em que Cristo estava sendo torturado, Ele estava abrindo um caminho de intimidade para conosco. A tortura de Cristo, o processo de crucificação de Cristo, é uma declaração absurda do amor de Deus, é um amor escandaloso. Porque Paulo vai escrever que Cristo, Ele era o véu. E no momento da crucificação, onde as pessoas estavam ali chicoteando a Cristo, parte do véu estava sendo rasgado. E o véu, ele levava ao Santo do Santo, onde Deus estava. O que Cristo estava representando ali era, eu sou o véu. E aqueles que passam por mim têm acesso ao Pai. Ele estava dizendo, eu quero um lugar de intimidade com vocês. Quando Cristo, ele fala, apartai-vos de mim esse cálice, ele não estava com medo de uma cruz romana. Cristo não estava com medo de uma cruz romana. Os discípulos dele eles iam ser torturados logo em seguida, de maneira até mesmo pior. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Cristo não estava com medo da cruz romana. Cristo estava com medo do cálice da ira de Deus que deveria ser derramado sobre nós. E quando nós contemplamos esse amor, nós pensamos, por que eu fico com tanto medo assim? Por que eu fico tão desamparado assim, sendo que esse Deus que fez tudo por amor a mim, esse Deus que por amor nos adotou como filho através do seu sangue, a papelada foi tingida de vermelho para que a gente fosse adotados por Cristo. Como se não bastasse isso, em Apocalipse ele vai nos chamar de noiva, um relacionamento muito mais íntimo do que um filho pode ter com o pai. Ele nos chama de noiva. E mesmo assim, alguns de nós ficamos totalmente desamparados, achando que Deus não consegue controlar ou resolver o problema no qual nós estamos passando. A verdade é que a questão do medo, da insegurança, ela vem com uma falta de fé, mas melhor dizendo, uma falta de conhecimento sobre Cristo.
Porque quando nós contemplamos a beleza da própria Bíblia, nós vemos todo o processo que Cristo fez por amor a nós. E nós olhamos e pensamos, não tem como. Tudo está no controle de Deus. Não tem onde fugir, tudo está no controle de Deus. A gente pode até achar que estamos desamparados, a gente pode até achar que o problema não pode ser resolvido, a gente pode até achar que esse problema é maior do que o nosso Deus, mas a verdade é que Deus está no controle de todas as coisas. E é muito legal dizer isso, mas o mais triste é que muitos de nós não vai viver o extraordinário de Deus, porque nós não confiamos nele, não confiamos em suas mãos. Por isso nós queremos sempre colocar as nossas mãos em todas as situações. E às vezes as nossas mãos, o desejo incontrolável de querer estar no controle de todas as coisas, impede de Deus agir em nossas vidas. Por isso que tem muitas coisas que, infelizmente, alguns de nós não iremos viver, porque atrapalha o processo que Deus quer estabelecer em nossas vidas. E quando nós olhamos, meus irmãos, a questão do pobre de espírito, a gente vê que como é difícil nós sermos totalmente dependentes de Deus. Porque queremos ser sempre o Senhor das coisas. Queremos sempre controlar o dia do amanhã. Nós nos organizamos, nós escrevemos nossos planos e sonhos. Isso é reto, é digno. Mas, irmão, no final quem decide é Deus. E nós colocamos tanta nossa confiança em outras coisas que nós trocamos de senhores. Cristo, ele vai escrever, na verdade, ele vai falar que não é possível nós adorarmos dois senhores, Deus e Mamon. Mamon significa dinheiro. E eu acho muito interessante que de todos os deuses que ele poderia estabelecer, de tantas coisas que Cristo poderia falar, ele vai falar dinheiro. E, meus irmãos, onde a nossa confiança está? Essa pregação, esse sermão não é algo simples de absorver, porque o mundo, ele é totalmente capitalista, né? Os nossos sonhos é totalmente baseado em nossas profissões. O nosso bem-estar é totalmente baseado em nosso salário. A nossa organização ministerial é totalmente baseado naquilo que vai dar um retorno financeiro. Porque se não trazer um retorno financeiro, talvez não valha a pena. Às vezes nossas relações estão baseadas em um interesse. Então, a gente vê Salmos 23 falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí a gente começa a refletir: quem é meu Senhor? O que me faz ter confiança no dia do amanhã? É o salário na conta bancária? É minha profissão bem estabelecida? É meu sonho que eu tenho certeza que vai se realizar? É meu relacionamento que eu tenho certeza que vai dar certo? Ou é no Senhor? Ou é no Cristo? E a gente começa a refletir e percebemos que temos trocado de senhores, temos colocado a nossa confiança em outros lugares, temos trocado os nossos altares e criando uma adoração falsa, uma adoração que é totalmente incondizente com o evangelho que pregamos. Porque eu acredito que pior do que trocar de Senhor, colocar confiança ali no salário, em um sonho, em um projeto, um relacionamento, é quando nós mesmos queremos ser senhores. E acaba complementando o que Cristo vai dizer sobre manso, que felizes são aqueles que são mansos. Porque, meus irmãos, quando a gente vê a origem ali da palavra manso, ele significa praus, né? Que é a mesma coisa de controlar um cavalo selvagem. Então, quando nós começamos a refletir sobre a questão da mansidão, Cristo está dizendo: felizes são vocês que controlam o seu desejo, o seu temperamento.
essa questão desenfreada de você ser Senhor e querer dar a última palavra. Meus irmãos, quantos corações são indisciplináveis, quantos corações não são ensináveis, porque eles acreditam de fato que estão certos sobre tudo. E é totalmente contra o que o Evangelho diz, meu irmão. Porque devemos sempre ter um processo de santificação, o processo de nascer de novo, o processo da mudança de hábitos, uma metanoia, uma renovação através do Espírito. E quando nós olhamos essa questão da mansidão, refletimos sobre o crescimento da igreja, o crescimento do nosso ministério. Porque o que me causa tristeza e reflexão é pensar que talvez alguns de nós pode ser motivo de alguém estar lá fora, por causa de um temperamento forte, por causa de uma ignorância, por causa de um modo de agir. E eu sei que nós pregamos muito sobre essa questão de temperamento, sanguíneo, fleumático, mas existem pessoas que se limitam tanto a esse pensamento de eu tenho um temperamento forte, eu falo isso mesmo. Mas a verdade, meu irmão, que é só o seu eu. A verdade é que é só o seu ego. Não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o Evangelho. A verdade é que você não nasceu de novo. Você não está tendo um processo de santificação. O Espírito Santo não está mais gritando em você ao ponto de você sempre falar dele. A verdade é que a sua carne está sendo mais alimentada do que o Espírito. Então, por isso que você é tão impaciente. Por isso que alguns irmãos é tão indisciplináveis, melhor dizendo, né? Que você fala e a pessoa não muda. A pessoa sempre quer dar a última palavra, mas, meu irmão, a última palavra é do Senhor. Então, quem é essa pessoa querendo estar no lugar de Deus? Quem é essa pessoa para querer definir algo sobre alguma pessoa? Se Deus estabeleceu algo na vida da pessoa, quem é aquela pessoa para dizer o contrário? Tem tantas pessoas no nosso derredor que não entendem que o verdadeiro cristão é semelhante a Cristo. E, meu irmão, eu fico abismado aquelas pessoas que dizem eu tenho um temperamento de Pedro. Tipo, de onde tiraram isso, sabe? A sombra de Pedro curava e a vida da pessoa ela causa mais maldição do que cura. Ela fala mais coisas para diminuir o irmão do que aumentar. Ela afasta mais do que aproxima. Como é que ela ousa dizer que se chamar de cristão, que significa semelhante a Cristo? Precisamos ter essa referência, essa base, esse amor genuíno, de entender que Cristo ele é o suficiente em nossas vidas e manifestar Ele em amor. É controlar esse temperamento, esse nosso eu, essa nossa carne e alimentar cada vez mais o Espírito, que é santo, ao ponto de nosso coração ser tão cheio de nós não conseguimos falar nada além do que Cristo, do que esse amor. E, meus irmãos, existem muitas promessas, existem muitas visões sobre o nosso ministério, sobre a igreja, sobre a nossa comunidade cristã. Somos muito conhecidos, né? Que a gente vê alguns pregadores falando, pela manifestação do Espírito Santo, pela cura, pela revelação. E glória a Deus por isso, meu irmão. Mas a verdade é que Deus está dizendo, esse ano principalmente, eu quero que a Rema seja conhecido pelo seu amor. Eu quero que a Rema seja conhecido pelo amor que eles tratam as pessoas, pelo amor que ele manifesta na vida de cada um de nós. Isso só é possível quando nós entendemos a soberania de Deus, entendendo que nós não somos capazes de fazer certas coisas e que Deus está no controle de todas as coisas. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, entendemos que precisamos controlar nosso eu, precisamos controlar a nossa mente, precisamos controlar o nosso coração, precisamos ser disciplináveis, precisamos ouvir e executar, precisamos amar de maneira escandalosa, como Cristo amou a igreja. Um amor desenfreado,
o amor que não condiz com esse mundo, o amor que não se molda ao sistema mudando, um amor santo, um amor justo. E quando nós olhamos a justiça na Bíblia, é Cristo. E qual foi a justiça de Deus mediante os nossos pecados? Foi entregar o seu Filho por amor a nós. Então, quando alguém vem falar sobre justiça para você, fala, isso é justo. Você diz, justo no mundo cristão foi Cristo ser entregado numa cruz por amor a um pecador. Não condiz com o Evangelho, não condiz com o mundo. O mundo fica abismado e fala, que amor é esse? A gente fala, não sei, mas é o amor que eu prego, é o amor que eu vivo, é o amor que eu vivo, morro, nasço de novo, vivo, peco, peço perdão, nasço de novo, tropecei, caí, eu levanto, às vezes não tem força para levantar, mas o irmão pega e me levanta. Essa é a vida cristã, até que Ele venha. Precisamos dessa bem-aventurança, precisamos dessa soberania, dessa suficiência cristã. Precisamos desse entendimento de quão limitante nós somos, ao ponto de não querer controlar todas as coisas e descansar e repousar no Senhor, porque Ele sabe o dia da manhã e Ele sabe de todas as coisas. E por mais que clichê seja falar isso, mas Ele sabe de todas as coisas e precisamos frequentemente repetir isso em nossas mentes até a gente viver. Porque a fé, meu irmão, não é algo simples, não é algo óbvio, é até fácil de se falar, mas como é difícil de se viver. Porque de tantas coisas que Cristo poderia dizer sobre a fé, Ele fala, a fé é semelhante a um grão de mostarda. E meu irmão, o Felipe adora me lembrar disso, mas eu vim de Jaguaré, que é uma roça sem fim, é um terreno. Então, se tem uma coisa que eu sei, é plantação. E meu irmão, quando você planta algo, é muito demorado, dependendo da semente, é muito demorado. Então tudo depende do terreno, depende do clima. Aí vem as pragas e você tem que controlar, aí vem os animais selvagens que você tem que controlar, aí vem as pessoas com má intenção que você também tem que controlar. Existem tantas coisas que você tem que fazer para aquela semente crescer. E depois que ela cresce, você tem que fazer mais coisas para que ela dê frutos. E quando ela dá frutos, você tem que fazer esse processo de novo, e de novo, e de novo. O que Cristo está querendo dizer é, a nossa fé, meu irmão, ela é um processo. De quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais nós entendemos a Bíblia, a Deus e o seu ministério, quanto mais nós fomos contemplados por Ele com essa chama de fogo, mais o fogo da comunhão vai se manter sobre o altar. A Bíblia diz que o fogo de Deus é como um fogo consumidor. E as maiores definições de pecados, a minha preferida é: pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. E se o fogo é um fogo consumidor, se os olhos de Deus são como um fogo consumidor que consome o pecado, eu quero ser consumido por esses olhos. Eu quero que Ele consuma tudo aquilo que me afasta dele. E só assim, meu irmão, de fato, a fé cresce. E não apenas cresce, ela dá fruto. E meu irmão, fé em amor. A gente aprendeu na EBD aqui sobre a questão de amar uns aos outros como nós nos amamos. Mas Cristo, logo em seguida, Ele vai dizer: ame uns aos outros como eu os amei. É um processo cristão. Alguns são imaturos espiritualmente e eles são tão focados no seu eu que eles não conseguem amar o outro quando não pensam em si mesmo. Então eles têm que ter uma base, que é: eu vou tratar a pessoa como eu gostaria de ser tratado. Mas o cristão maduro, ele trata como Cristo amou a igreja, se entregando, se doando, fazendo tudo de maneira, meu irmão, não existe outra palavra, escandalosa. Um amor que constrange, um amor que faz com que a gente venha aqui
escutar uma pregação, um louvor, que a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas não existe prazer maior do que estar na casa do Senhor. Não existe coisa maior do que nós adorarmos e agradecermos a Ele. Não existe coisa maior do que entender que todas as coisas estão no controle dEle. Meu irmão, melhor e maior do que pedir é agradecer, porque quando você agradece, você entendeu que Deus está no controle da sua vida. Meu irmão, quando você chega aqui agradecendo, você sabe o que você já tem. E quando você diz amém, que assim seja, e complementando, de maneira mais adequada, assim seja a vontade do Senhor, você está dizendo: Pai, eu sonho por isso, eu almejo por isso, mas se não for da sua vontade, amém, eu agradeço, porque eu sei que todas as coisas estão sob o seu controle. Não precisamos ficar ansiosos pelo dia da manhã, porque sabemos que existe um Pai que nos guarda e nos abraça. Precisamos voltar a esse amor simples, genuíno. Por que ficamos nos alimentando com tantas coisas mundanas? Esse desejo desenfreado de ter mais, esse desejo desenfreado de que eu tenho que organizar tudo na ponta do lápis, porque se alguma coisa fugir do controle, não vai dar certo. Se eu estava dependendo disso, não aconteceu, não vai dar certo. Ficamos tão desenfreados, tão criando tantos deuses, adorando tantas coisas, colocando como prioridade tantas coisas. Ali, como o salmista diz, o Senhor é meu pastor, colocamos essa insegurança, esse problema como pastor, o salário como meu Senhor, como realmente alguém que está controlando a minha vida. Esquecemos do princípio do amor genuíno, da confiança genuína. A vida cristã, ela é simples, ela é óbvia, ela é um amor. Crescemos em amor, oramos uns pelos outros, assim como foi feito aqui no culto, no momento do louvor. Esse momento simples de orar um pelo outro, esse momento simples de mandar uma mensagem, esse momento simples de, no lugar de criticar, no lugar de colocar um fardo sobre o irmão, a gente tirar. No lugar de chegar e perguntar: por que você não veio pro culto ontem? Perguntar: o que está acontecendo? No lugar de falar: meu irmão, você não é tão legal quanto outra pessoa, você não está sendo tão evidente quanto outra pessoa. Chegar e falar: irmão, esse jeito aqui acho que pode ser interessante você fazer, porque pode ficar legal para você. E a gente começa a mudar a nossa comunicação, uma comunicação simples, em amor. Mas a gente se perdeu tanto, porque a gente entra nessa questão mudando de performance, de sempre estar performando, e a gente se perdeu no caminho. A gente perdeu esse amor de Cristo, essa visão cristocêntrica, de que Cristo é o suficiente em nossas vidas. E, meu irmão, a consequência da intimidade é tudo. A consequência da intimidade é tudo. Quanto mais você conhece, mais você descansa. Quanto mais você conhece, mais você agradece. Quanto mais você conhece, mais você entende que tudo está no controle do Senhor. Quanto mais você conhece, mais você está aqui presente, porque você entende que não existe lugar melhor do que estar aqui na casa do Senhor. A casa do Senhor não é uma obrigação, a casa do Senhor é um momento de prazer. E, meu irmão, quando nós entendemos isso, não existe nada que nos impeça de estar aqui. Porque a preguiça não é maior do que o nosso Deus. A insegurança não é maior do que o nosso Deus. O medo da manhã não é maior do que o nosso Deus. Nós controlamos, nós somos mansos. Melhor dizendo, nós somos controlados pelo Espírito que é santo. E é difícil, não é fácil. Mas é o jeito certo de se viver. É o jeito bem-aventurado de se viver. E, meus irmãos, eu convido o Ministério de Louvor para estar aqui. Ou mais que só você? Só você? Amém. E, como eu disse, eu sou o pregador preferido daqueles que gostam de chegar cedo em casa. Meus irmãos, precisamos voltar ao início de tudo. Precisamos voltar à base que é Cristo.
E isso basta. O Evangelho sem mais, uma intimidade consequente, um amor genuíno, uma oração verdadeira, um amor verdadeiro. Essa é a verdadeira vida cristã. Aleluia. Quero voltar